Bom, boa tarde a todas e a todos. É uma alegria recebê-los aqui para discutir um tema tão sensível. Gostaria de agradecer a presença de todas as autoridades presentes e vou chamar minhas companheiras amigas para compor essa mesa junto comigo. Aline Salles, por favor. Aline Salles é integrante do Movimento Nacional da População em Situação de Rua em Santa Catarina, pesquisadora de campo do Diagnóstico Social Participativo da População em Situação de Rua da Grande Florianópolis 2017. Obrigada. Aline Zeli Ventura, mestre em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Paraná, coordenadora técnica do Diagnóstico Social Participativo da População em Situação de Rua da Grande Florianópolis 2017. Janaína Dantas Gomes, professora da PUC Campinas, doutoranda em Direitos Humanos pela USP, coordenadora da Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama e responsável pela pesquisa Primeira Infância e Maternidade nas Ruas na cidade de São Paulo. Viviane Dall'Asta Del Grossi, defensora regional de Direitos Humanos de São Paulo, mestre em Direitos Humanos pela USP, coordenadora do Grupo de Trabalho Nacional em Defesa dos Direitos das Pessoas em Situação de Rua. Bom, a Defensoria Pública da União, juntamente com outros órgãos públicos federais, faz parte de uma rede colaborativa de acessibilidade e inclusão de direitos humanos. Esse grupo surgiu no final do ano passado e a primeira ação que nós estamos desenvolvendo são eventos relacionados ao mês da mulher. Cada órgão vai realizar seu evento próprio, que logo eu vou passar o calendário desses eventos. A Defensoria Pública da União escolheu discutir, refletir gênero nas ruas. E isso partiu de uma lacuna de informações, dados que nós enfrentamos na nossa própria atuação institucional. Além dos nossos ofícios cíveis, do nosso defensor de direitos humanos, nós temos um grupo de trabalho aqui em Santa Catarina de defesa dos direitos da população em situação de rua. Além de muitos outros eventos, esse grupo realiza atividades quinzenais, atendimentos quinzenais no Centro POP, juntamente com a Defensoria Pública do Estado. Nesses atendimentos, o que a gente observou foi uma pequena procura de mulheres. E quando nós nos debruçamos sobre o tema, o que a gente viu foram poucos dados, poucas informações sobre as mulheres em situação de rua em Santa Catarina. A gente sabe que a maior parte da população em situação de rua é masculina. Nós temos uma pesquisa do ICOM, em conjunto com o Movimento População em Situação de Rua aqui de Santa Catarina, que nos informa que 77,8% da população em situação de rua é masculina. Mas nos faltam ainda dados nacionais, dados do nosso próprio Estado. E aqui eu quero compartilhar com vocês uma vitória. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro ajuizou uma ação civil pública em 2008, e em começo de 2019 saiu uma sentença determinando que o censo 2020 do IBGE vai incluir a população em situação de rua. A primeira vez na história. O primeiro censo data de 1872. A gente precisou acionar o judiciário para incluir a população em situação de rua, o que mostra uma grande visibilidade, tanto por parte da sociedade como do Estado brasileiro por essa parcela da população. Invisibilidade que é maior da mulher. Quando se discute políticas de gênero, como combate à violência contra a mulher, maternidade, saúde feminina, nunca, ou quase nunca, existem políticas públicas específicas para essas mulheres. E aqui a razão desse evento é que a gente reconheça as vicissitudes dessas mulheres, realizar um diálogo horizontal com a sociedade para fortalecer nossas redes, as redes de atuação, criar novas redes, nortear nossa própria atuação dos nossos ofícios individuais, do nosso defensor regional de direitos humanos e do nosso grupo de trabalho também. Para realizar esse debate, esse horizontal, a gente vai abrir a palavra para a mesa e depois vamos abrir para a participação de todos, essa importantíssima participação de todos. O evento está sendo gravado, tanto para a utilização da Defensoria como para quem precisar, nós fornecemos essa gravação. Então, sem mais delongas, a gente vai ouvir a Aline Salles, que tem muito a nos dizer. Obrigada, Aline, por ter vindo até aqui. Deixa eu botar o microfone mais perto.
Bom, meu nome é Aline. Tenho um pouco de dificuldade, venho do Rio de Janeiro, represento um movimento de Curitiba. Hoje estou em Florianópolis, tenho 16 anos de rua. Falo assim, sou do Rio de Janeiro, mas falo assim que tive um problema e queria que vocês vissem o começo. Quando eu cheguei em Floripa, nós fizemos um diagnóstico com a Aline e queriam que vocês vissem o vídeo. Eu tive um bom começo, mas... Vamos passar o vídeo então. Vamos passar o vídeo. Como é que eu mexo aqui? Ninguém corre o sangue vermelho, tal qual corre em você. Suas ambições, suas frustrações são semelhantes às minhas. Viu? Somos iguais. Então, por que em determinados momentos você me olha como se eu fosse oriundo de outro planeta? Primeiro ouviu vários atores envolvidos nessa temática, tanto ONGs quanto pessoas em situação de rua, como o próprio movimento nacional da população em situação de rua de Santa Catarina, do qual a gente também está bem próximo. E aí a gente começou a construir que tipo de informações a gente queria ter das ruas. Quando a gente desenhou esse questionário, a gente foi então em busca de outras organizações da sociedade civil para nos apoiarem, né, na logística do projeto. E aí sim a gente começou então a fase de execução mesmo do projeto. O que te levaria a não estar na rua hoje? A minha filha, né? Algum tipo de violência na situação de rua? Não, graças a Deus não. Tem acesso à cultura? A grande inovação desse projeto que a gente vê e que é altamente replicável a metodologia que a gente elaborou é no sentido de como você constrói o projeto da base para a base. Para mim, já é uma própria realização, porque é um projeto onde bota a rua como, né, foco, né, que está na frente, né. Para mim, particularmente, isso tem sido muito bom, assim, ótimo. Ótimo para mim, porque eu me senti útil de estar fazendo algo. Isso para mim mudou muito, sabe? Eu vejo isso na própria postura, assim, de como eu percebi que muitas pessoas mudaram. Em alguns lugares, às vezes até ferramentas de trabalho, coisas que eu precisava acessar mudaram. Aí eu percebi que não é que eles mudaram, a minha postura é que eu acabei aplicando em todas as áreas da minha vida, isso, né? Assim, você preencheu uma folha, dura 2 minutos, mas a conversa fica 1 hora conversando. Pessoas perguntando por que isso, como tem gente que não tem nem nada que quer fazer. Daí quando eu começo a explicar, não, vou fazer igual o fulano. Faz aí, ajuda. Eu sempre tive, né, essa questão desse trabalho em conjunto, de aposta plena na rua, da aposta plena nas pessoas, com a necessidade, né? Não só um projeto individual, trabalhei muito nos projetos individuais. Ele é uma transformação assim, muito grande, né? Assim, é a nível de transformação de cidade, de país, pela rua, de não isso e tal, é uma oscilação
que é exatamente isso, a redução de dano ela abre justamente esse campo, porque estuda a pessoa, não a droga. O ICOM precisa continuar atuando no fortalecimento de organizações de base. Nós vimos que poucas organizações estão preparadas para realmente ter um trabalho efetivo com a população em situação de rua e trabalhar com um olhar mais humano de redução de danos, de inclusão e de direitos. No ICOM, nós acreditamos que uma sociedade civil fortalecida é essencial para uma comunidade mais humana, justa e sustentável. Então, hoje, não temos como afirmar que é um projeto do ICOM, que não é um projeto de todos os atores envolvidos, organizações de sociedade civil, a própria população em situação de rua que participou do projeto. Então, todos participaram na construção e não somente ouvindo esses atores. Então, essa é a grande inovação dessa metodologia participativa que o ICOM pode disponibilizar para outras organizações, né? Outras organizações podem se apropriar também dessa metodologia e a gente pode aprender em cima disso para continuar evoluindo. Será a minha despojada maneira de vestir, minha cor, minha opção sexual? Se for isso, eu tenho muita pena de você. Pois isso só denota que seu olhar não consegue ultrapassar o limite da pele. E você poderá talvez perder a oportunidade de conhecer alguém que poderia fazer diferença nessa sua miserável vida de aparência. Miserável vida de aparência. Diagnóstico, já tive uma casa. Com ele, assim, eu aprendi a lidar com as pessoas. Eu tive uma casa, hoje estou na rua de volta, mas assim, o que falta é participação, não vou mentir, do governo, que não temos a aba que faz bastante, mas tem 80 vagas. Não temos só 80 moradores de rua. Sou bem realista. E assim, tem muita pouca coisa para mulheres LGBT. E tem bastante, se for ver, tem bastante. Quantas vagas tem das mulheres? Para as mulheres, assim, na real nós temos 8 colchões no chão. Daí as 8 mulheres LGBT, se vir mais, dorme no corredor. Que lá era o antigo centro pobre. Que uma ONG, que é uma instituição, assumiu. E assim, rapaz, é um trabalho bonito, sabe? Porque, assim, hoje eu aprendi a me contentar. Se você não tem o que eleger, assim, aprendi a se contentar com o que tem, sabe? Assim, aqueles que chegam antes têm esse colchão, aqueles que não tem mais vaga, dormem na rua. Assim, e eu fiquei muito feliz pelo dia de hoje, que eu achei que nunca mais eu me chamar para falar. Eu estou muito feliz, muito mesmo. Quais são as dificuldades? Minhas dificuldades, apesar de eu ser negra, eu falei errado, daí eu fui atropelada, daí perdi um vínculo com a família. Então, assim, eu encontro muita dificuldade. Esse dia eu fui dormir num certo espaço. Daí, por ser funcionário novo, ele não me conhecia. Ele falou, você vai ter que sair porque está alcoolizada. Só que naquele dia,
a pastora deixou ficar o dia inteiro lá dentro, sabe? Eu falei, não, mas eu passei o dia inteiro aqui, tem testemunho. Aí eu jantei, falei, mas eu vou jantar. Peguei, jantei e saí, sabe? É bem difícil, sabe? Mas... E tem dias que tu não encontra local para dormir, então. E é comum ficar uma grande parcela da população sem um local, um abrigo à noite. E agora sim, eles estão diminuindo os espaços que a rua tem em dormir, sabe? Como assim? Sou realista. Eles estão fechando alguns espaços, então vai ter que, já que tem uma aba, que é uma ONG, que acolhe, vai ter que colocar mais colchões, porque lá vai dormir 80 pessoas. Se preencher os 80 colchões, o resto se vira. Nós temos muitos idosinhos, tem assim, bastante pessoas vulneráveis. Não digo não eu me viro, muitas se viram. Aprendemos com a vida, mas eles vão ter que melhorar. Não digo que tá ruim, mas vão ter que melhorar. Como é que é a alimentação? Vocês têm acesso a café da manhã, almoço, jantar? Como é que tá funcionando? Assim, o almoço é feito lá e a janta, assim, quando sobra do almoço, eles fazem um mexidão, mexe tudo e faz uma salada, daí complementa. E, quer ver, foi mel, que foi só um pão na janta. Meu Deus, assim, porque, graças a Deus, nós temos muitos voluntários na rua. Daí a pessoa prefere entrar às 7 horas no ABA para não perder o seu lugar de dormir. Daí foi um pão, daí que fico brava. Eles receberam uma certa quantia de dinheiro das deles para fazer esse trabalho. Porque eles, às vezes nem estão sabendo só que veio um pão. Daí você comer um pão, tinha que dormir. Às vezes tem pessoas que ficam uma semana, 2 sem comer. Daí você chega lá para dormir e ganha um pão. Imagina. Verdade. Aline, te agradeço. Seu tocante depoimento. Somos todos iguais, a gente tem que tirar a venda do preconceito, né? E obrigada pelo teu depoimento, Aline. Agora a gente vai ouvir a Aline Zeli Ventura. Boa tarde, né? Obrigada pelo convite da Defensoria. Já vão fazer 2 anos, né, que a gente passou por esse momento da pesquisa. Eu me afastei depois das atividades do Instituto, mas não sei exatamente como é que estão os serviços em cada município hoje, mas eu já vi que a casa está cheia de poder público aqui, então se por acaso eu falar alguma informação incorreta, vocês fiquem à vontade para complementar. Uma coisa que é importante dizer que tudo isso que a Aline está falando, que ela tem o colchão para dormir, o almoço, o pão, a gente está falando só de Florianópolis, né? Porque essa estrutura não existe nos municípios do entorno. Então, primeiro fato, que aqui a gente está num debate federal, né? Isso tudo esse pouco que a gente só tem aqui na capital, no centro. Então, é claro que você vai encontrar poucas mulheres acessando o serviço, porque a gente vive numa ilha com 80 quilômetros de extensão, uma região metropolitana gigante. E as pessoas não se locomovem, né, para ter esses acessos, para usar esses serviços. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu me lembro, assim, que a gente bateu muito na tecla. Eu não sei se tem alguém aqui que não é de Florianópolis, dos outros municípios. Tem alguém? Qual município?
São José? Ah. São José, o Centro Pop está funcionando. Tá, né? Enfim, é só. Então, Palhoça tinha sido fechado na época, foi que permanece? Permanece fechado. E Biguaçu foram os 4 municípios que a gente aplicou a pesquisa, né? São os municípios que também não... Esses serviços, eles são bem concentrados e atendem só, na verdade, quem está no centro, né? Porque também não tem nada de regional, norte da ilha, sul da ilha, continente, que é uma região mais vulnerável também. Então, acho que era essa uma observação que eu queria fazer. E, assim, que eu queria trazer hoje, que é menos os dados, eu tenho até alguns dados específicos do recorte sobre mulheres, mas reflete muito o que a gente viu no todo. Então, assim, das 1.000 entrevistas, cerca de 200 eram mulheres. E dessas mulheres, 50 brancas, 50 negras, 99 brancas, enfim. E aí se reproduzia, assim, 70% delas tinham uma ocupação para viver, não viviam só de pedir ou pegar as coisas. A maioria delas tinha vínculos, a grande maioria tinha vínculos, ou na rua ou fora dela. O que mais que eu posso lembrar, assim, de ajuda, Aline? Elas, 40% delas acessavam os serviços de saúde na época. Na época, o consultório na rua não estava funcionando, então talvez esse dado tenha melhorado um pouco. E aí a maioria, assim, quando usava para uma internação, um preventivo ou até um pré-natal. A gente não conseguiu, eu vi que uma de vocês faz pesquisa sobre maternidade, a gente não identificou criança na rua, né, Aline? Porque aqui em Florianópolis a gente tem uma política muito forte, né, da defesa da criança e do adolescente. Então, assim, quando tem, rapidamente também, tanto a sociedade civil quanto a própria rua, consegue dar um jeito de tirar e promover essa retirada da criança e da família das ruas. Inclusive, uma das famílias que eram pesquisadores, né, era uma família, um casal com um bebê. E todo o tempo da pesquisa, acho que isso é importante a gente lembrar, essas pessoas que receberam, que participaram, os pesquisadores, as 13 pessoas, elas permaneceram fora das ruas, elas não usaram esses serviços enquanto foram pesquisadores, uns 4 meses, né? Porque a pesquisa foi uma porta de saída, né? Então, isso que a Aline falou, tipo, foi o meu primeiro momento quando eu fui convidada a falar nos espaços, quando eu tive a oportunidade de ter o aluguel, o dinheiro do aluguel para poder permanecer longe das ruas. Então, minha percepção hoje, 2 anos depois, é muito mais olhando para aquelas mulheres que participaram da pesquisa, que das 13 eram 4 mulheres, sendo uma trans. Então, eu olho hoje e lembro muito mais das histórias dessas 4 mulheres do que das outras 200 que a gente entrevistou nas ruas. E me lembro, assim, que tinha algumas questões muito fortes de gênero e violência, claro, principalmente com a mulher trans, e ela não conseguiu participar até o final do projeto por violência e por dificuldade mesmo de se manter, porque ela era sozinha, né? Ela não tinha um companheiro que fizesse esse suporte e também não tinha uma rede, então a nossa cidade não protege essas mulheres. E as mulheres e também a gente tinha a Maria Luísa, né, que era uma mulher um pouco mais velha e que por opção ela vivia sozinha nas ruas, mas isso também trazia, por exemplo, no nosso próprio contexto, a gente tinha um machismo muito institucional até dentro do movimento contra ela, ou seja, ela não tinha quem defendesse ela, enquanto as outras 2 meninas, que era a Aline e a Leonie, elas tinham os companheiros. Então essa dinâmica, que é a dinâmica das ruas, também estava presente no nosso grupo. E eu acho que é a dinâmica é a dinâmica da sociedade, né? É a dinâmica da mulher hoje. Então, acho que como apontamentos, assim, que para esse debate de gênero, que eu consigo me lembrar é isso, assim, a gente ainda vista como sempre dependente de um homem, né? Ou de uma instituição, ou de um ser protetor que irá nos salvar e nos tirar daquela condição. E as mulheres que não tinham essa referência sofriam muito mais violência.
sofrem, né? Muito mais violência. E tem que daí, o lugar de fala também vai sendo perdido e elas não conseguem nem estar nesses espaços aqui hoje. Por exemplo, no vídeo não tem nenhuma delas falando, né? Ou porque, na maioria das vezes, porque elas não queriam, mas também era porque não sentiam que esse espaço era um lugar de fala delas. Elas sempre diziam, deixa ele falar, o fulano, o ciclano. Então a gente também não conseguiu trabalhar isso, com exceção da Aline, né, que virou a nossa palestrante principal, mas as outras meninas a gente não conseguiu, sabe? Fazer trazer essa participação por todas essas questões que eu já falei. Então acho que o que eu me lembro, assim, que eu gostaria de trazer é isso. Os dados estão aqui, estão disponíveis. Te agradeço, as informações foram muito importantes, informações novas.